Saudações aos ouvintes e estudantes da Verdade Presente Avançada, apresentada neste canal. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Prezados irmãos adventistas do sétimo dia, vocês sabiam que Deus enviou mais mensageiros para sua amada igreja após Ellen White? É importante compreender as revelações de Ellen White sobre o assunto e analisar como os líderes da Igreja Adventista, ao longo de sua história, lidaram com os mensageiros e suas mensagens. Será que essas mensagens não têm importância para a denominação? Porque os adeptos, até hoje, insistem em transmitir essas poderosas mensagens nas igrejas adventistas. Um breve antecedente histórico sobre a poderosa mensagem da justificação pela fé de 1888, apresentada pelos irmãos Jones e Wagner, e a predição de que Deus enviaria mais luz para a igreja. Como foi tratada a mensagem da justificação pela fé? A mensagem foi rejeitada pelos líderes da igreja. Ellen White apoiou os mensageiros e abraçou a mensagem como vinda do céu. Os principais líderes da denominação combateram a mensagem e os mensageiros. A profetisa Ellen White profetizou que Deus enviaria mais luz depois da triste experiência de 1888. Vejamos as declarações de Ellen White sobre o assunto. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo, apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Eventos finais, página 200. A indisposição de ceder opiniões pré-concebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor, através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. Sofreu resistência, a luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234. Vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e eu respondi, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Resplendor e glória e poder acompanharão a mensagem do terceiro anjo, e a convicção seguirá, onde quer que ela seja pregada em demonstração do Espírito. Como saberão os nossos irmãos quando esta luz chegará ao povo de Deus? Até agora, certamente, ainda não vimos a luz que responde a essa descrição. Deus tem luz para o seu povo, e todos os que a aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Essa declaração de 1890 foi logo depois que a mensagem da justificação pela fé foi rejeitada. A luz do outro anjo ainda não havia chegado por completo. 1888 foram só os primeiros raios de luz, ou seja, viria mais outros raios de luz para completar a mensagem do outro anjo. Como a mensagem de 1888 foi rejeitada pelos líderes, começaram a circular muitos boatos, muitas falsas acusações
contra os mensageiros e a própria mensagem. Muitos escreveram para Ellen, perguntando-lhe se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Então, Ellen disse que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo em verdade. E vejam que nessa outra declaração, ela afirma que essa mensagem tão especial já são os primeiros raios de luz da mensagem do outro anjo, de Apocalipse 18:1, cuja glória há de iluminar a toda a terra. Afinal de contas, sabemos que as 3 mensagens angélicas e o outro anjo se consolidam em uma só mensagem, pois os raios de luz adicionais só vêm para dar força e poder e se fundir em uma só. Vejam a confirmação nessa declaração, onde foram pregados os primeiros raios de luz da mensagem do outro anjo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362. Então vemos aqui claramente que a mensagem da justiça de Cristo é o princípio, ou seja, os primeiros raios, a primeira fase da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. O princípio significa que ainda não está completa a luz. Ainda há a segunda fase e também haverá a terceira fase, que será quando o anjo desce, na hora 1/10, para o povo de Deus receber o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Nas igrejas adventistas do 7º dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Sabemos que a mensagem da justiça de Cristo são os primeiros raios, é o princípio, e os outros raios de luz da mensagem do outro anjo chegou para a igreja? Haveria uma mensagem mais intensa ou profunda para a igreja depois de Ellen White? Ela mesma responde essa pergunta. Foram feitas algumas perguntas nessa ocasião. Irmã White, a senhora pensa que o Senhor tem alguma luz nova e mais intensa para nós como um povo? Respondi com toda a certeza. Não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 174. Então, em 1890, logo após a triste rejeição da mensagem da justiça de Cristo, Ellen White profetizou a chegada de alguém vindo no espírito e no poder de Elias. De maneira clara, ela profetizou sobre a vinda do terceiro Elias, ou seja, o mensageiro que viria depois dela, trazendo uma poderosa mensagem de reavivamento e reforma, repreensão e advertência. A voz da inspiração afirma: a profecia se deve cumprir, diz o Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Testemunhos para ministros
página 475. Ela disse: alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer. Ellen usou os termos alguém e quando ele aparecer. Isso mostra claramente que seria um profeta, em masculino singular, um mensageiro. Não ela própria, e também não a igreja, como muitos estão afirmando. Percebam que toda vez que Deus levanta uma mensagem no espírito e poder de Elias, vem diretamente para o seu povo, a fim de preparar o caminho, ensinar, advertir sobre as apostasias. Assim aconteceu com a mensagem do primeiro Elias, o tisbita. Ele veio com advertências na época em que o povo estava na tremenda apostasia por causa da liderança do rei Acabe e Jezabel. E João Batista também fez uma obra de reforma entre o povo de Israel e preparou o caminho para a primeira vinda do Messias, quando ele veio, ainda como um bebê. Mas, e nos nossos dias, entre o Israel moderno, será que a igreja adventista é o Elias ou ela precisa do Elias? Veja o que Ellen White responde. Pergunta importante: quanto aos que vão dar a mensagem no espírito e poder de Elias, a mensagem será diretamente para a igreja ou para o mundo? Ellen White diz: os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem, a fim de converter o povo de Deus. Vejam bem, converter quem aqui? A fim de converter o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Maranata, página 116. Que povo é esse que deve ser convertido quanto à idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e outras coisas? Resposta: a igreja do Senhor. Quem é o povo que Deus está pedindo para fazer um reavivamento e uma reforma urgente? Ellen profetizou a vinda do Elias. Alguém deve vir, e quando ele aparecer. Então, o Elias veio no masculino singular, e agora seus seguidores no plural estão advertindo o povo de Deus, trazendo muita luz, fazendo uma grande obra de reforma e está preparando o caminho para o grande e terrível dia do Senhor. Se vocês pegarem o texto original no inglês de Testemunhos para Ministros, página 475, parágrafo 3, vocês vão ver claramente que trata-se de um mensageiro no masculino singular. O texto no original no inglês diz o seguinte: os homens podem dizer: você é muito sério, não interpreta as escrituras da maneira adequada. Deixe-me dizer-lhe como ensinar a sua mensagem. Vejam que a profecia está se cumprindo à letra. O sinédrio farisaico moderno, juntamente com aqueles que não querem seguir a Cristo e andar na glória progressiva, acusar o mensageiro de 1929 de não interpretar as escrituras da devida maneira e agora estão acusando os Elias de perturbadores, hereges e dizem que as interpretações das escrituras não estão da devida maneira. Eles querem mostrar como ensinar a mensagem do Elias sem a verdadeira inspiração, em estrito cumprimento da profecia dos profetas Malaquias e Ellen White. Em 1929, chegou a mensagem da vara do pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa mensagem foi revelada através de um humilde instrumento, o então professor da escola sabatina, o irmão Victor Rutherford, no estado da Califórnia, Estados Unidos da América. A história da mensagem da vara do pastor. Quem foi realmente o senhor Victor Rutherford?
A continuação citaremos parte da biografia de Victor Rutef, disponível na Wikipédia em inglês, e nos escritos do próprio escritor. A seguinte informação pode ser verificada na própria Vara do Pastor, as publicações oficiais da mensagem do irmão Rutef. Victor Tarso Rutef foi o fundador da Organização dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, conhecida como a Vara do Pastor. Nota: esse nome não é outra igreja. Seus adeptos não adoram separadamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trata-se apenas de um ministério educacional bíblico de interpretações proféticas de suma importância vital para os adventistas do Sétimo Dia. O ministério não constrói templos congregacionais a fim de convidar os membros a sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apenas revela aos membros as promessas bíblicas proféticas que se cumprirá à letra com a igreja verdadeira, a qual guarda o concerto. A mensagem não acusa a Igreja Adventista de Babilônia e também não ferem as suas 28 crenças fundamentais. Devido os líderes terem colocado o ministério do lado de fora da denominação adventista, a mensagem precisou seguir o seu curso e se estruturar para conseguir alcançar os irmãos adventistas, e agora está do lado de fora, batendo a porta da igreja. Então, quanto ao nome do ministério, Victor não pôde usar o nome oficial da IASD, por isso o nome oficial ficou Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Esse nome davidiano é por causa da promessa da restauração do reino de Davi, ou reino davídico, que se cumprirá nos últimos dias, com o povo de Deus na IASD, a igreja que guarda o concerto. Ellen White e o profeta Oséias declara: tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias, capítulo 3, verso 4, Profetas e Reis, página 153, parágrafo 4. Atualmente, em busca de combater a mensagem, alguns teólogos na IASD estão faltando com a verdade, rotulando e colocando o nome falso de Igreja Adventista do Sétimo Dia Davidiana. Eles fazem isso na astúcia de rotular a organização como outra igreja, a fim de ofuscar o brilho da luz, para que os irmãos não deem crédito para a mensagem. Esse nome não pertence ao ministério oficial. O nome oficial do ministério é Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Não tem o nome Igreja aí não. Vocês podem conferir comigo agora no site oficial da Mensagem da Vara. Esse é o site oficial da Mensagem da Vara do Pastor. O endereço é davidiantoday.org. O site está em inglês. Vamos traduzir de forma robótica para o português. Vamos ver aqui na parte Quem somos. Veja as informações. Este é o site oficial da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Davidiano. Quem somos? A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Davidiano é um movimento de reforma dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dedicado a realizar uma reforma completa dentro da Igreja Adventista, como um pré-requisito para a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. Ele está localizado em Waco, Texas, e não tem absolutamente nenhuma filiação com o ramo davidiano localizado em Elk, fora de Waco, Texas. Não temos uma igreja própria. Frequentamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os sábados e cultos. O que fazemos? Aqui na sede deste movimento de reforma em Waco, Texas, operamos uma editora onde imprimimos diariamente a literatura da Vara do Pastor, que contém a mensagem do selamento dos 144.000 e do restabelecimento do reino de Deus. Distribuímos a literatura gratuitamente para nossos irmãos adventistas do sétimo dia, com os quais comungamos, ou seja, congregamos todos os sábados ao redor do mundo.
Navegando pelo site, vocês vão encontrar a parte de biblioteca, onde estão todos os livros, todos os inscritos, todas as literaturas do mensageiro Victor Rutef. Aqui estão os livros originais. Vocês podem traduzir de forma robótica, automática para o português Brasil, mas breve, aqui na parte de idiomas, vocês vão encontrar as literaturas no português, traduzida de forma humana, né? Então, aqui encontram livros, os livros foram traduzidos para o francês, espanhol e indonésia, mas a equipe está trabalhando e breve terá o material em português Brasil. Aqui também na parte de estudar, também vocês vão encontrar muitas informações a respeito. Então, esse é o site oficial da Mensagem da Vara do Pastor, que não é outra igreja. Então, essa é a sede geral do Monte Carmelo, a mensagem oficial de Elias, situada em Waco, Texas. É a mais antiga, a qual tem em seu poder todos os inscritos originais e oficiais do mensageiro. Mensagem essa que foi preservada e protegida por Deus até hoje, que se fosse falsa já teria caído por terra e não estaria tão avançada em praticamente todos os países onde se tem alcançado as várias denominações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto eu relato quem foi Victor Rutef, vocês podem visualizar um pouco das obras de artes inspiradas por Deus e ilustradas em temas proféticos pelo próprio Victor. Rutef nasceu em Harkovo, Rumélia Oriental, a Bulgária moderna, e quando criança foi batizado como membro da Igreja Ortodoxa da Bulgária. Quando jovem, ele se dedicava ao comércio mercantil. Em 1907, ele e seus irmãos emigraram para os Estados Unidos, depois que, segundo o testemunho de Victor Rutef, uma turba pegou armas contra sua família e os forçou a entrar em um barco. Rutef voltaria em várias ocasiões para visitar sua família, muitos dos quais agora vivem no Zewa. Victor Rutef chegou ao Zewa praticamente sem um tostão. Ele logo encontrou trabalho como hoteleiro e merceeiro no estado de Illinois. Em 1919, ele se juntou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em meio à confusão dos anos 20, Rutef viajou para o oeste da Califórnia para se aproximar das comunidades adventistas do Sétimo Dia, como Loma Linda, em Los Angeles, Califórnia. Ele aceitou um emprego como vendedor para a Maytag Corporation, vendendo lavadoras e outros eletrodomésticos. Rutef logo economizou dinheiro suficiente para fundar sua própria empresa, que fabricava doces saudáveis, ou, como o próprio Rutef se referiu a eles, doces de saúde. Durante a década de 1920, Victor Rutef, um rigoroso adventista do Sétimo Dia, tornou-se professor da escola sabatina na igreja Exposition Park, Parque da Exposição, em Los Angeles. Aluno perspicaz da Bíblia, Rutef começou a mergulhar profundamente na Bíblia e nos escritos de Ellen Goldwhite. Suas aulas de estudo da Bíblia na igreja duraram mais tempo e se tornaram mais complexas, atraindo grandes grupos de adventistas a cada semana. O foco particular de Rutef eram as escrituras de Isaías, nos capítulos 54 e 56. Rutef encontrou oposição à sua interpretação por parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia estabelecida. E, eventualmente, Rutef e um grande número de sua classe bíblica foram removidos. Rutef persistiu, mudando sua classe de mais de 50 alunos para uma casa grande do outro lado da rua da igreja, onde continuou a estudar e ensinar. Rutef tentou
interessar a Associação Adventista da Califórnia em suas descobertas bíblicas, que ele acreditava ser realmente uma continuação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas é uma das doutrinas básicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1929, Rutherford completou seus estudos doutrinários e os apresentou na forma de um livro intitulado A Vara do Pastor. No prefácio do manuscrito, que se tornaria A Vara do Pastor, volume 1, ele escreveu: a intenção deste livro é revelar a verdade dos 144.000 mencionados no Apocalipse 7, mas o objetivo principal dessa publicação é trazer uma reforma entre o povo de Deus. A verdade aqui contida é dividida em 7 seções, dando provas desde 7 ângulos diferentes, para evitar qualquer dúvida ou confusão. Este assunto torna-se claro através do uso da Bíblia e dos escritos dados pelo Espírito de profecia. A verdade revelada aqui é de grande importância para a Igreja, justamente agora, devido ao perigo predito que o povo de Deus em breve encontrará. Ela exige uma ação decidida por parte dos crentes para se separarem de toda prática mundana e da mundanidade, para se ancorarem na rocha sólida, pela obediência a toda a verdade conhecida por essa denominação. Se quisermos escapar da grande ruína, a voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a designou? Miqueias capítulo 6, versículo 9. Victor Rutherford tinha visões semelhantes às de Ellen White, ao não se chamar diretamente profeta, preferindo chamar sua obra de um chamado à reforma. Algumas comparações podem ser feitas no molde de Jones e Wagner. Ele acreditava na doutrina da justificação pela fé. Entretanto, ele não negou em nenhum momento que foi usado por Deus para trazer a última mensagem para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele acreditava que sua mensagem era aquela profetizada em Miqueias, capítulo 6, verso 9, e Miqueias, capítulo 7, verso 14. Um homem pequeno e quieto, ele sentia seu dever, como um crente na verdade presente e um cristão bíblico, de alcançar sua igreja, pensando que sua doutrina levaria às reformas conservadoras na denominação. Seu livro, publicado em 4 de dezembro de 1930, causou uma grande agitação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, evidenciada pelo fato de, 4 anos depois, Rutherford ter sido ouvido por 12 líderes da Igreja Adventista. Fonte, Wikipédia, publicado em 14/5/2021. Pode-se ver claramente que desde o início do ministério como mensageiro do Senhor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele nunca teve a intenção de organizar uma nova denominação ou igreja. O principal objetivo de sua mensagem era um reavivamento e uma reforma completa entre o povo de Deus. Podemos completar essa informação acima citada com o artigo da mesma fonte da Wikipédia, publicado no dia 18/4/2020. A vara do pastor tem suas raízes em Victor Tasso Rutherford, que era então membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em uma congregação local da Califórnia. Durante o primeiro trimestre de 1929, Rutherford entrou em conflito com as autoridades da igreja por causa das diferentes interpretações dos capítulos 54 e 56 do livro de Isaías. Ele acreditava que a igreja estava se tornando relaxada em seus padrões e precisava de reformas. Rutherford compartilhou esses conceitos em suas aulas da escola sabatina e nas aulas de estudo da tarde na igreja. Depois que os membros da igreja se queixaram, a liderança local determinou que suas interpretações não eram compatíveis com a teologia adventista. Foi então solicitado a ele que interrompesse suas aulas. Pouco tempo depois, Rutherford teve uma reunião informal com alguns administradores da igreja local e regional para compartilhar suas opiniões. Os líderes descartaram suas opiniões como fantasiosas e não o levaram a sério.
Em novembro de 1930, Rutherford foi removido pela congregação adventista local do sétimo dia para a proteção da igreja, pouco antes de publicar seu livro. Rutherford se via como um mensageiro de Deus e era considerado por seus seguidores como um profeta. A publicação do livro A Vara do Pastor. No verão de 1930, Victor Rutherford compilou suas ideias em um manuscrito de 172 páginas intitulado A Vara do Pastor. Ele apelou para uma reforma denominacional a nível mundial e supostamente trouxe um novo pensamento para a escatologia dos adventistas do sétimo dia. Rutherford listou 12 áreas específicas que ele sentiu que a igreja precisava abordar, sobre o título Lista Parcial de Abominações. Segundo Rutherford, o principal propósito do livro era um chamado à reforma. Rutherford entregou pessoalmente 33 cópias de seus manuscritos aos líderes da igreja na Associação Geral realizada de 29 de maio a 12 de junho de 1930 em São Francisco, Califórnia. De acordo com Rutherford, cada destinatário prometeu ler o manuscrito minuciosamente e responder a ele pessoalmente ou por carta. Nos 6 anos seguintes, apenas 2 destinatários responderam. A explicação oficial da igreja foi que os destinatários estavam preocupados com as tarefas da sessão e não tinham tempo suficiente para examinar o manuscrito. Um dos destinatários, Gilbert, secretário de campo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e respeitado autor de livros de teologia adventista, respondeu por carta aproximadamente 2 semanas depois. Gilbert aconselhou Rutherford a desistir de suas ideias. Para desapontamento de Rutherford, ele não abordou seus 12 pontos e seus ensinamentos sobre os 144.000. Em vez disso, Gilbert desafiou a aplicação de certos símbolos por Rutherford, questionou seu método de análise e rejeitou seu manuscrito como sendo infundado. Gilbert também enviou cópias de suas conclusões aos líderes da igreja na área de Los Angeles. Os líderes da igreja ficaram satisfeitos que as interpretações de Rutherford haviam sido refutadas. Rutherford, no entanto, permaneceu seguro de seus ensinamentos. Ele completou seu livro, acrescentando 83 páginas e publicou 5.000 exemplares da Vara do Pastor, em novembro de 1930, que depois distribuiu a vários ministros adventistas, obreiros e leigos. Espalha-se a controvérsia sobre a Vara do Pastor. Apesar de ter sido excluída em 1930, Rutherford continuou se opondo ao estabelecimento de um novo movimento. Ele disse: caso o nome de alguém seja retirado dos livros da igreja por levar a mensagem, não desanimem de forma alguma, mas prossigam como se nada tivesse acontecido. Pague seu dízimo honesto e sua oferta à sua igreja e sinta que ela é a casa de seu pai. Coleções de grupos de estudo começaram a se formar em várias igrejas adventistas em todo o país, com o propósito de examinar as novas doutrinas de Rutherford. Aqueles que aceitaram suas conclusões e promoveram seu material também foram excluídos. Em 1932, Rutherford publicou A Vara do Pastor, volume 2, um livro de 304 páginas. 2 livretos adicionais se seguiram em 1933, compreendendo o início de uma série de tratados que mais tarde seriam chamados de volume 3. Alegações começaram a vir à tona que os crentes dos ensinamentos de Rutherford estavam sendo removidos fisicamente dos cultos, simplesmente devido ao estudo dos materiais de Rutherford. Espalharam-se relatórios também que Rutherford foi brutalmente agredido ao tentar entrar numa igreja adventista do sétimo dia em Los Angeles, Califórnia. Não encontrando outro recurso após a igreja adventista do sétimo dia ter rejeitado as reivindicações e demandas
de reforma de Rutherford, os crentes da vara organizaram a Associação Publicadora Universal, APU, em 1934, em Los Angeles, Califórnia. O objetivo da Associação Publicadora Universal foi a publicação da mensagem da vara, que os adeptos da vara acreditam ser o cumprimento do Senhor em Miqueias, capítulo 6, verso 9 e capítulo 7, verso 14. Em dezembro de 1933, o presidente da Associação Adventista da Califórnia, Wilson, abraçou publicamente os ensinamentos de Rutherford e começou a promovê-los, tornando-se o vice-presidente da organização da Vara do Pastor em 1934. Fonte Wikipédia, publicado em 18/4/2020, no inglês. Ficou claro como a luz do dia que o objetivo do mensageiro em criar essa associação não foi para formar uma nova igreja, mas sim para levar a urgente mensagem de reforma e advertência à Igreja do Senhor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em outras palavras, o irmão Rutherford estava determinado a cumprir a missão a ele confiada, como fiel servo do Senhor. Em seguida, falaremos da audiência que foi concedida ao irmão Rutherford em 1934. Aqui está a carta que estabeleceu as condições da audiência aos membros do Comitê da Associação da União do Pacífico. Aos membros do Comitê da Associação da União do Pacífico. Prezados irmãos, nós como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Tabernáculo de Fullerton, Califórnia, depois de conversarmos com Victor Rutherford a respeito dos ensinamentos da Vara do Pastor, solicitamos respeitosamente que você nomeie um comitê de 10 ou 12 irmãos de experiência para se reunir com o irmão Rutherford, enquanto este coloca diante deles as provas de sua crença nos fundamentos de sua mensagem. Os assuntos a serem considerados são a colheita, Ezequiel 9, a besta leopardo do Apocalipse 13, Oséias capítulo 1 e 2 e Mateus 20. Nesses estudos, o irmão Rutherford deve usar apenas os escritos da Bíblia e do Espírito de Profecias. O tempo usado não deve exceder uma semana. Após cada estudo, o comitê selecionado pode se retirar para consultas e pode então apresentar suas provas de erros nos ensinamentos do irmão Rutherford. Provas essas a serem extraídas apenas da Bíblia e do Espírito de Profecias. Se após o primeiro estudo erros puderem ser comprovados pela autoridade mencionada acima, estudos adicionais não devem ser dados. As mesmas condições devem prevalecer após cada estudo subsequente. Caso o comitê encontre erros no ensino da Vara do Pastor e seja capaz de refutar os mesmos pelos ensinamentos da Bíblia e do Espírito de Profecias, o irmão Rutherford concorda em renunciar à defesa da Vara do Pastor e em tornar pública a renúncia da mesma. O irmão Rutherford também concorda em interromper a propagação da Vara do Pastor, na medida em que ele possa controlar a mesma, na Associação da União do Pacífico, durante o tempo em que esta investigação estiver sendo feita. As condições aqui estabelecidas estão em conformidade com a instrução dada em Testimonies, volume 5, página 293, Testimonies on Sabbath Schoolwork, páginas 65 e 66, respeitosamente apresentado representantes da Igreja do Tabernáculo, J.W. Rich, L.R. Somerville, para a Vara do Pastor, Victor Tarso Rutherford. Fonte: A Grande Controvérsia sobre a Vara do Pastor. Página 14 e 15. Wikipédia, publicada em 14/5/2021. Infelizmente, as pautas propostas pela própria Igreja e estipuladas nesta carta foram arbitrária e unilateralmente desatendidas pelos líderes que foram escolhidos pela Igreja para ouvir e examinar os ensinamentos de Victor Rutherford.
Havendo eles quebrado o acordo estabelecido na carta durante a reunião e perseguido o mensageiro e sua mensagem, a comissão de 1934 repetiu o grave erro dos líderes adventistas reunidos em Minneapolis em 1888, quando a mensagem da justificação pela fé foi rejeitada pela liderança da igreja. Em 18 de janeiro de 1934, uma audiência formal foi concedida quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Tabernáculo de Fullerton, Califórnia, enviou um pedido aos administradores regionais solicitando uma audiência oficial para examinar os ensinamentos de Rutherford. O acordo estipulava que 12 ministros deveriam se reunir como um painel para ouvir os pontos de vista de Rutherford. Ele deveria apresentar 5 estudos para o painel em uma semana. Após cada estudo, o painel deveria examinar seu estudo, determinar sua veracidade e convocar novamente a reunião. Se fosse encontrado um erro no estudo, a reunião deveria ser interrompida. A audiência ocorreu na segunda-feira, 19 de fevereiro de 1934, em Los Angeles, Califórnia. Segundo Rutherford, ele só soube dos detalhes da audiência na quinta-feira anterior. 12 ministros experientes foram escolhidos para ouvir os pontos de vista de Rutherford e decidir se esses pontos de vista eram consistentes com o entendimento da igreja sobre a profecia. No mesmo dia, sem que Rutherford soubesse, os mais alto órgão eclesiástico da igreja reuniu-se em Washington e declarou seus ensinamentos como heresia e nomeou um comitê para preparar um documento refutando seus argumentos para a circulação geral. Em Los Angeles, a reunião começou com uma oração e uma leitura na íntegra do acordo que uniu o painel, a qual foi feita pelo presidente da comissão, A. G. Daniels, que a reunião seria realizada em estrita harmonia com os termos do acordo estabelecido no pedido por escrito. Rutherford apresentou seu primeiro estudo sobre o tema, a colheita. Apesar da declaração do presidente e dos termos do acordo, o painel solicitou que Rutherford continuasse com o restante de seus estudos após a conclusão de seu primeiro estudo, para que o painel pudesse ter o quadro completo. Quando Rutherford declinou, em harmonia com os termos do acordo, a reunião foi abruptamente adiada. O comitê apresentou suas conclusões por escrito 4 semanas depois, em 18 de março de 1934, declarando unanimemente que seus ensinamentos eram falsos. Depois de sentir que foi tratado injustamente em sua audiência, Rutherford começou a formar uma associação com o objetivo de promover o reavivamento e a reforma entre os adventistas do sétimo dia. Apesar de ter dado este passo, Rutherford continuou a defender que os aderentes continuassem a manter a membresia dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Os eventos dos primeiros anos do movimento davidiano proporcionam até certo ponto alguma percepção das razões pelas quais a controvérsia ainda continua hoje na Igreja Adventista do sétimo dia. Os líderes da Igreja Adventista do sétimo dia sentiram que Rutherford era incorrigível e obstinado. Não ouvia nenhuma voz a não ser a sua própria persistia em ensinar suas ideias até que a igreja foi forçada a removê-lo. Os davidianos responderam que os ensinamentos de Rutherford não foram oficialmente declarados heresia no momento em que ele foi removido ou por vários anos depois, e não havia outros motivos para fazê-lo. Os líderes da Igreja Adventista do sétimo dia também alegam que o painel de 12 ministros ouviu as opiniões de Rutherford, mesmo depois que ele foi removido, e considerou as opiniões infundadas. Os davidianos afirmam que a audiência de Rutherford foi injusta porque alegadamente violou o acordo de Fullerton e que seus ensinamentos já haviam sido julgados. Os davidianos ressaltam que, em sua opinião, a liderança foi desleal
ao convocar uma reunião em Washington, nas costas de Rutherford antes da decisão do comitê. Há também controvérsia sobre se Rutherford renunciou voluntariamente ou não à sua membresia. Entretanto, a história oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que ele foi removido e não perdeu voluntariamente sua membresia. Em 1934 a 1936, a Igreja Adventista do Sétimo Dia declarou a mensagem da vara do pastor como heresia. Organização oficial. Em 12 de março de 1934, a vara do pastor foi oficialmente organizada. Rutherford argumentou que isso foi feito porque o acordo de Fullerton estipulava que o comitê da Associação Adventista do Sétimo Dia deveria ter respondido ao seu primeiro estudo em aproximadamente 24 horas, e várias semanas haviam passado sem nenhuma comunicação do comitê após o adiamento abrupto unilateral da reunião. A Igreja Adventista do Sétimo Dia respondeu que foi informada no encerramento do primeiro estudo que o comitê precisaria de tempo para estudar e comparar anotações. Em 15 de julho de 1934 foi publicado o primeiro boletim informativo da organização, o Código Simbólico, na edição de 15 de agosto de 1934. Rutherford escreveu: sendo privado de todas as vantagens denominacionais, tais como sanitários, fábricas de alimentos saudáveis, impressoras, etc., talvez seja necessário um local rural para o estabelecimento de uma unidade combinada para ajudar a levar a mensagem à igreja até que o cerco contra ela culmine com o sucesso em uma vitória gloriosa, quando o zelo do Senhor dos Exércitos o realizará. Isaías, capítulo 9, verso 7. Isto foi sugerido por uma irmã e seu marido que tiveram considerável experiência nessa linha. Portanto, chamamos a atenção de todos os que estão de pé na luz para dar consideração a tal empreendimento. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de tal localização e as informações necessárias a respeito dela, por favor, comunique-a este escritório. Nossas preces por tal empreendimento em nome do povo de Deus serão respondidas por quaisquer que sejam os resultados desta chamada. Em 1937, a organização tomou uma forma mais definida, nomeando 9 pessoas para formar um conselho executivo, listando secretários de campo e outros oficiais, e compondo uma constituição e estatuto sobre o nome Associação Geral dos Adventistas da Vara do Pastor do Sétimo Dia. Em 1942, o nome da organização foi oficialmente alterado para Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Os 3 folhetos organizacionais foram emitidos no início de 1943, identificando componentes adicionais da organização existente. A organização ficou conhecida como Associação Geral dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Também foi chamada de Associação dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, o Centro Monte Carmelo. Logo depois de se organizarem, em 1934, os líderes da Vara do Pastor começaram a desejar um local maior e mais central para estabelecer a sede. Em abril de 1935, 189 acres foram adquiridos nos arredores de Waco, Texas, e o escritório da sede foi mudado para aquela propriedade em setembro de 1935. Envolvendo o trabalho que desejavam realizar de lá, a nova casa para seu trabalho recebeu o nome de Centro Monte Carmelo, em homenagem ao lugar onde Elias chamou os israelitas de volta ao culto a Deus. Até 125 pessoas residiam no centro. Em 1937 foram acrescentados mais 186 acres. Uma das principais reclamações de Rutherford foi que as principais instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia estavam comprometendo sua mensagem e missão ao buscar aprovação e credenciamento dos conselhos médicos e educacionais. Ironicamente, alguns dos críticos de Rutherford emitiram reclamações similares. A organização davidiana estabeleceu instituições próprias, alegando seguir estritamente as diretrizes dos fundadores da Igreja Adventista.
Durante os 20 anos seguintes, uma escola infantil, sanatório, casa de repouso, escola profissional e de economia doméstica e outras melhorias foram estabelecidas na propriedade. Houve também uma extensa operação agrícola, com um pomar de aproximadamente 900 árvores, vacas leiteiras e uma grande horta. A estrutura principal era o edifício administrativo de vários níveis, que abrigava o escritório principal, escritórios de pessoal adicional, capela, equipamento de impressão e dormitórios de Rutherford. Este edifício está atualmente na posse da escola preparatória Vanguard College. Anos de pico. Através dos esforços evangelísticos de Rutherford, milhares de adventistas aceitaram a doutrina da vara do pastor. O auge da força e da atividade dos davidianos ocorreu no início dos anos 1950. Em meados da década de 1950, seus assinantes regulares, estudantes e devotos podem ter contado cerca de 100 mil no mundo inteiro, acreditando que os eventos previstos nos escritos de Rutherford podem ter estado à beira do cumprimento, e aproveitando o aparente impulso de uma previsão fracassada que a Igreja fez em relação ao retorno dos judeus à Palestina. O movimento lançou uma campanha de caça em 1953. Esse foi um esforço de porta em porta para chegar aos adventistas com as publicações davidianas. Para ajudar a conseguir isto, a associação começou a vender a propriedade Centro Monte Carmelo e comprou meia dúzia de automóveis novos. Um fator adicional que alimentou a venda da propriedade no Monte Carmelo foi sua invasão dos limites da cidade de Waco. A expectativa era que a invasão dos limites da cidade sobre a propriedade se unisse com a conclusão do esforço de porta em porta. Acreditava-se que isso teria levado a testemunhar o cumprimento das previsões de Rutherford e a ir para o reino. Victor Rutherford morreu inesperadamente aos 69 anos de idade, em 5 de fevereiro de 1955, em meio à campanha de caça. Sua morte causou uma luta imediata pelo poder e fraturou a organização da vara do pastor em várias facções. Nota: assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem as suas várias ramificações separatistas, independentes, espalhadas, a mensagem da vara também sofreu golpes e tem ramificações separatistas, independentes por aí, com teorias falsas infundadas, teorias essas que foram acrescentadas coisas bem diferentes das interpretações oficiais e originais do mensageiro Victor, o fundador da própria vara do pastor. No entanto, as pessoas não podem sair por aí associando a mensagem oficial da vara com outro movimento davidiano qualquer, pois, além de estarem se posicionando ao lado do pai da mentira, estão cometendo crime de falso testemunho, fake news, calúnias e difamações, pois apesar da mensagem da vara ter sofrido um golpe após a morte do fundador Victor Rutherford e ter surgido outros grupos independentes, os remanescentes davidianos da vara oficial permanecem até hoje, pois se reorganizaram no mesmo local, na sede oficial mais reconhecida em Waco, no estado do Texas, a qual estava o próprio mensageiro. E esses remanescentes continuaram com a distribuição da literatura original de Rutherford. E temos o privilégio de estar conhecendo hoje a mensagem que veio da sede geral, a mensagem verdadeira, a qual está fazendo a sua repercussão pelo Brasil e está avançada em praticamente todos os países onde tem presença adventista. Após a morte de Rutherford, sua esposa Florence causou um desastre na mensagem, tomou posse de toda a organização com todos os seus bens, vendeu as propriedades e ainda fez uma profecia fracassada, a qual nenhuma declaração
dos escritos de Victor foi achada apoiando a interpretação dela. E após uns 20 anos da morte de Victor, os verdadeiros remanescentes da vara conseguiram comprar novamente a sede no mesmo local onde estava o próprio profeta. É onde fica a sede mundial oficial hoje, pois foi o local que Victor Rutherford fundou, e ele disse que deveria permanecer lá até conseguir dar a mensagem do selamento, alcançando todas as igrejas adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Até cumprir a obra, a mensagem deve permanecer no mesmo local. Essa foi a vontade do profeta, do mensageiro. A vara do pastor oficial, ou Adventistas Davidianos do sétimo dia, é legalizada como um movimento mundialmente conhecido e não tem nada a ver com o ramo davidiano do maníaco fanático do David Koresh, que acabou no terrível acontecimento no cerco de Waco, em 1993. Se tivesse alguma ligação com esse movimento, os adeptos da vara estariam presos a essa altura por praticar tamanhas abominações. Misericórdia, né? Inclusive, o mensageiro oficial da vara é Victor Rutherford, o qual fundou o movimento oficial muito antes de David Koresh, e nem tampouco tem a ver com as predições falsas de Florence. E você nunca vai encontrar a teoria do Espírito Santo feminino nos escritos do Victor Rutherford. Não foi ele quem escreveu e quem disseminou essas coisas. Entendam agora como surgiu o golpe na mensagem e suas ramificações após a morte de Victor Rutherford. Assim que Victor faleceu, a viúva Florence Rutherford, a secretária da associação, procurou imediatamente expulsar Wilson, que havia sido pessoalmente nomeado como vice-presidente da associação por Rutherford durante o processo de organização de 1934 e teria se tornado presidente em exercício por inadimplência. Florence Rutherford convocou uma reunião do Conselho Executivo no dia seguinte à morte de seu marido, com Wilson ausente por motivo de doença. Na ausência de Wilson, Florence convenceu com sucesso o Conselho Executivo a nomeá-la como a vice-presidente e remover o Wilson. Seu argumento se baseou na afirmação de que essas ações estavam em harmonia com as recomendações feitas pelo irmão Rutherford antes de sua morte. Este pedido parecia tão incomum que em uma reunião no dia seguinte, um membro do Conselho Executivo a desafiou a fornecer provas para sua reivindicação. Apesar de reconhecer que ela não podia fornecer nenhuma prova, o Conselho Executivo cedeu e continuou a manter seu pedido. Uma vez estabelecida como vice-presidente, a senhora Rutherford anunciou que tinha algumas mudanças processuais em mente e aumentou o poder de veto do vice-presidente. Vários meses após a morte de Victor Rutherford, um membro da vara do pastor Benjamin Holden começou a afirmar que tinha recebido novas revelações de Deus e que ele deveria ser reconhecido como o novo líder da vara do pastor. A senhora Florence Rutherford publicou uma previsão falsa de que o período de 42 meses contado no Apocalipse, capítulo 11, verso 3 ao 6, começaria em novembro de 1955 e terminaria em 22 de abril de 1959. Essa previsão foi alegadamente atribuída a Victor Rutherford, mas nenhuma declaração de seus escritos foi achada apoiando essa interpretação. Ou seja, não estava nas declarações de Victor Rutherford. Holden opôs a previsão de Florence Rutherford e fundou a organização do ramo davidiano. Vários meses depois, o ramo davidiano diferia dos davidianos originais em várias áreas, como a exigência de que os dias de festa devem ser mantidos e que o Espírito Santo é um ser feminino. O nome é uma alusão ao ramo ungido mencionado em Zacarias 3,
verso 8, capítulo 6 e verso 12. Em 9 de abril de 1959, um grupo de davidianos do ramo davidiano enviou uma carta de protesto à Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, esclarecendo sua oposição às previsões da senhora Rutherford e as suas razões para tal. Florence Rutherford e o Conselho Executivo publicaram um desafio aberto à liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pouco antes do término dos 42 meses, em 22 de abril de 1959. O desafio da senhora Rutherford declarou que o cumprimento de sua previsão determinaria se a mensagem de seu falecido marido era verdadeira ou não. 22 de abril de 1959 passou sem que os eventos previstos se materializassem. A confusão e o constrangimento se instalaram e o movimento davidiano continuou a fraturar-se. Muitos adeptos deixaram o movimento. Em 1962, outro grupo de davidianos enviou uma carta de protesto à liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, rejeitando a previsão de Rutherford de 42 meses. Este grupo foi para a Califórnia para reorganizar-se e continuar a distribuição da literatura original de Rutherford. Mas esse grupo acrescentou doutrinas desconhecidas a mais na vara. São reconhecidos como a Associação de Bazan, de Benjamin Brigham. Eles estão até hoje na Califórnia, no estado de Missouri. Mas os remanescentes fiéis aos inscritos originais do mensageiro Victor voltaram para o Waco, Texas. Demorou quase 20 anos para conseguirem comprar o sítio novamente, o local da sede mundial hoje, onde estava o próprio mensageiro. Essa é a mensagem oficial que estamos evangelizando atualmente no Brasil, um Ministério Educacional Bíblico de Profecias, dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, com a sede geral em Waco, Texas. E essa sede tem as suas divisões filiais ligadas a ela. Por exemplo, tem a divisão Colômbia, divisão do Haiti, divisão da Venezuela, entre outros países, os quais já avançou. Então, cada estudante que se depara com a mensagem da vara do pastor deve investigar se estão estudando com a fonte certa oficial, que é através da sede mundial de Waco, Texas, para não confundir com as ramificações independentes, que têm as teorias distorcidas e acrescentadas. Então, continuando sobre a história da Florence Rutherford, ela anunciou sua intenção de dissolver a organização davidiana, com os ativos a serem vendidos e os rendimentos desembolsados entre seu conselho executivo. Este acordo foi rejeitado por muitos membros. Ela e os membros do conselho executivo que permaneceram leais a ela renunciaram em 1º de março de 1962, levaram consigo $5.000 em dinheiro e deixaram os bens restantes nas mãos de um advogado para distribuição. A maior parte da nova propriedade do novo Centro Monte Carmelo acabou nas mãos de E. Hensch, mas os davidianos do ramo davidiano mantiveram um núcleo de 77 acres, 310 mil metros quadrados, ao redor do prédio administrativo. Os grupos resultantes após a morte de Victor foram Ramo Davidiano, Movimento de Leigos da Verdade Avançada da Flórida, Associação Geral dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, Waco, Texas, que são os remanescentes que estão hoje na sede mundial oficial, Centro Monte Carmelo, Salem, Carolina do Sul, Adair, Associação Geral dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, Mountain Deli, Nova York, Bazan Hill, Exeter, Missouri, de Bingham. Um grupo da Vara do Pastor, conhecida como Ramo Davidiano, esteve envolvida em um cerco no centro do Monte Carmelo, em 1993, no qual tanto agentes da lei quanto os do ramo davidiano foram mortos.
Este evento recebeu significância, atenção da mídia. Fonte Wikipédia, publicada em 18/4/2020. Visto que a poderosa mensagem da vara do pastor não tem nada a ver com as doutrinas heréticas de Vernon Wayne Howell, o David Koresh, que alegava ser o Davi antitípico, precisamos ir à fonte e descobrir o verdadeiro significado da palavra davidiano. O nome davidiano deriva do nome do rei do antigo Israel, o rei Davi da Bíblia, e não davidiano do herético do David Koresh. Rutherford trouxe a doutrina do reino de Davi, ou reino davidiano, o qual deve ser restaurado pouco antes da volta de Jesus nas nuvens para levar o seu povo para o céu. Para entender melhor essa promessa bíblica, eu deixei na descrição desse vídeo os links com os temas de estudos sobre a promessa do restabelecimento do reino premilenar. Ou seja, como será formado o reino espiritual de Deus na sua fase inicial, ainda que na terra, no tempo de graça, durante o selamento do povo de Deus. Todos os antigos profetas escreveram sobre esse assunto, que se cumprirá à risca com a igreja do Senhor no tempo do fim. Como se trata de mais luz para o povo de Deus, a senhora White não cavou toda a luz na Bíblia Sagrada, que é a luz maior. Ela teve apenas vislumbre do reino de Deus na fase inicial, mas, porém, já sobre o reino de Deus na fase final, imortal e incorruptível, ela teve bastante luz, como podemos ver em seus escritos. Ellen também não teve toda a luz sobre os 7 selos, 7 trombetas, a Terceira Guerra Mundial de Zacarias 14, mas ela se encarregou em nos esclarecer de que Deus enviaria mais verdades para o seu povo. Vejam que na própria declaração de Ellen White, a mensagem do outro anjo de Apocalipse 18:1 são mais verdades para o povo de Deus, é uma verdade adicional. Veja a declaração: esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Essa declaração está em Primeiros Escritos, página 277. Ela também profetizou que a mensagem será rejeitada como falsa. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória, ou seja, a mensagem do outro anjo, será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Ela fez essa declaração em 1890, 2 anos após a rejeição da mensagem de Minneapolis, que trouxe os primeiros raios de luz da mensagem do outro anjo. A obra avançará sobre a direção do outro anjo. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção do anjo, que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Testemunhos para Ministros, página 300. Na última e solene obra, empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Ellen White, Eventos Finais, página 204. Vocês podem se perguntar, mas por que o ministério do outro anjo, que é a mensagem que vem para dar força e poder à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A tríplice mensagem angélica, ele vem para dar força e poder porque esse ministério está do lado de fora da igreja. A resposta para entender isso está em Apocalipse 3, do verso 14 ao 20.
naquela carta que o Senhor Jesus escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, o qual ele diz que o anjo está morno, né, cego. Ele faz uma severa advertência. Como vocês podem ver em Apocalipse 3, verso 20, Jesus está batendo a porta da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é o povo que anuncia o juízo. Há várias declarações de Ellen White no Testemunho Direto, ela afirmando nas declarações que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Laodiceia. Ela sempre menciona a igreja como a Igreja de Laodiceia. Por que Jesus está do lado de fora batendo a porta da IASD? Quem bate a porta, obviamente, está do lado de fora. Então, vocês sabem por que Jesus está do lado de fora, batendo a porta, advertindo Laodiceia sobre o seu estado de mornidão? Vejam o que significa o estado de mornidão, para vocês entenderem. Resposta: é a rejeição da luz que Deus envia. Veja a declaração de Ellen White. Deus tem luz para o seu povo e todos os que a aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Ela fez essa declaração em 1890, 2 anos após a igreja, os líderes, né, representados pelo anjo de Laodiceia, o anjo cego, logo após eles terem rejeitado os primeiros raios de luz da mensagem cuja glória há de iluminar a terra, a luz do outro anjo. Ela diz claramente: quem rejeita a luz são os mornos, são os satisfeitos com a luz que já possui, eles estão satisfeitos, não querem saber de mais verdades, já estão ricos. Veja outra declaração: quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que ele os não favorecerá. É sua vontade que marchem sempre avante, recebendo a avultada e sempre crescente luz que para eles brilha. A atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e maior luz. Como um povo, estamos dormindo. Deus deseja que se faça ouvir uma voz despertando o seu povo para a ação. Obreiros Evangélicos, página 300. Quando foi que o anjo de Laodiceia, os líderes, deixaram Cristo do lado de fora? Resposta: quando eles rejeitaram a luz do outro anjo, cuja glória vai iluminar toda a terra. E como a IASD é a 7ª e a última igreja, então agora os seguidores da luz do outro anjo batem a porta juntamente com Jesus para fazer a colheita, selando as primícias para não caírem na destruição de Ezequiel 9. É por isso que os mensageiros do Senhor estão sendo acusados de hereges, de dissidentes, e mesmo assim eles continuam batendo a porta, trazendo a luz do outro anjo e continuam congregando na igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor e Cristo foi colocado do lado de fora. Ele está batendo a porta, trazendo a mensagem do outro anjo. Todos aqueles que aceitam a luz, né, verão pecado de permanecerem numa condição morna. É luz que Deus está trazendo. Por isso que Jesus está batendo a porta. Ele está do lado de fora, juntamente com a mensagem do outro anjo, a qual Ellen diz que é uma verdade adicional para a igreja. Todos os que se posicionarem do lado do ministério do outro anjo automaticamente são colocados do lado de fora e então batem a porta juntamente com Jesus para que deixem a luz entrar na igreja, pois a IASD é a 7ª e a última. O selamento e a sacudidura está em curso e o povo está dormindo, nem está percebendo isso. A citação a seguir nos diz que o processo de selamento e a sacudidura já começou na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Eventos finais, página 219. Os laodiceanos estão rejeitando luz, por isso eles estão mornos. Estão rejeitando, inclusive, o testemunho direto. Veja a declaração de Ellen White. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Ou seja, Deus tem mensagens, advertências para a igreja de Laodiceia, os laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181. Os que não apreciam os testemunhos serão sacudidos. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da Igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo, e todos os que de fato o receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181. Vocês sabem os perigos de rejeitar a luz, o que acontece com as classes que rejeitam a luz? Vejam no decorrer da história. Quando veio a luz do primeiro e segundo anjo proclamado por Guilherme Miller, o que aconteceu? Miller e toda a família de Ellen White foram removidos da igreja metodista. Então houve uma sacudidura lá. E quando veio a luz do terceiro anjo proclamada por Ellen White, o que aconteceu? Os adventistas nominais do primeiro dia, os que guardavam o domingo, rejeitaram a verdade do sábado e permaneceram em trevas sem a luz. Como vocês podem ver, a classe que não aceita andar na glória progressiva são sacudidos da peneira. Sempre fica um remanescente fiel. E agora, o que acontecerá com aqueles adventistas que estão rejeitando a luz do outro anjo, que está preparando os grãos para dar o alto clamor na hora 1/10? Eis que estou à porta e bato. A luz está passando por todas as igrejas. Não haverá desculpa sobre aqueles que não investigam a Bíblia por si mesmos. Os mornos dorminhocos que não querem andar na glória progressiva serão vomitados da boca do Senhor. Acorda, povo de Deus, despertem do sono antes que seja tarde. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça e, no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem, pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. Havendo chegado até o fim desse interessante relato sobre o surgimento da mensagem da vara do pastor e a maneira que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia tratou e continua tratando a mensagem e seus aderentes, cabe a cada um de nós pegar a sua Bíblia e os escritos dados pelo Espírito de profecia e examinar cuidadosamente os ensinamentos da vara do pastor à luz da palavra, para saber com toda certeza onde está a verdade e descobrir de maneira clara quem tem o sólido e indefectível fundamento das Escrituras, de todos os santos profetas do eterno Deus de Israel, e quem tem o fundamento arenoso das teorias de homens não inspirados, vítimas de suas próprias invenções e interpretações falaciosas das profecias da Santíssima Palavra de Deus, que o Senhor Deus de Israel
Em nome de seu Filho Jesus, ajude e ilumine o seu povo nessas horas tardias da noite. Não deixem de investigar os temas sobre o Reino de Deus. Assistam os estudos na descrição desse vídeo. Se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações.